Olá, você que nos acompanha pelo YouTube ou ainda nos ouve pelo Spotify. Estamos recebendo aqui hoje em nosso estúdio a doutora Gabriela Teodósio, minha colega, advogada especialista em direito do trabalho. Doutora Gabriela, conta pra gente a tua jornada no direito trabalhista. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, doutora Marilúcia. Muito obrigada ao podcast Conta Pra Gente pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre a minha pessoa, o meu trabalho, a minha trajetória de vida e profissional. Então, eu sou angelinense aqui de Santa Catarina. Atualmente eu tenho 31 anos. Eu advogo há aproximadamente 9 anos. Já estou há algum tempo na estrada do direito. Sou especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Já trabalho nessa seara trabalhista desde quando eu me formei. Já tive a oportunidade de logo ingressar no mercado de trabalho e ir para essa área. Também tive a oportunidade, enquanto estagiária, enquanto graduanda, advogar em prol do banco, vamos dizer assim. Na verdade, eu trabalhava na assessoria jurídica regional do Banco do Brasil, na área trabalhista. Então, aprendi muito lá com grandes profissionais. Olha só que legal. E o que te motivou a ser advogada? Então, eu sempre quis ser advogada. Um desejo muito forte dentro de mim sempre fez eu me voltar para a área jurídica. O sonho do meu pai era que eu fosse funcionária pública. Ele queria que eu fosse fiscal da fazenda como meu avô. E ele também trabalha, agora aposentado, né? Trabalhava na Receita do Estado e queria que eu fosse para essa área. Queria que eu fizesse contabilidade e fosse para serviço público. Mas eu tinha uma paixão pelo direito, assim, uma vontade de estar naquele lugar que eu imaginava que fosse um tribunal, que a gente via em filmes, aquela parte de investigação. Depois eu descobri que não era nada igual nos filmes, mas quando criança eu me transportava para aquele lugar. Então eu tinha vontade de estar lá, de encontrar a verdade, de encontrar os culpados e de encontrar a justiça de forma geral. Então desde os meus 7, 8 anos eu já queria ser alguém da área jurídica. Tanto que nos meus caderninhos, assim, o que você quer ser quando crescer? Sempre era alguma coisa voltada para a jurídica. Eu nem sabia o que era, tá? Mas eu queria ser. Quando eu entrei na faculdade, eu era muito jovem, né? Eu tinha 17 anos e eu me deparei com o universo jurídico sem entender absolutamente nada. Eu não sabia o que um juiz fazia, eu não sabia o que um advogado fazia. Eu comecei a entender os papéis dentro do Poder Judiciário quando na graduação e depois de formada que eu realmente entendi na prática e daí o que é cada coisa. Eu não venho de uma família da área jurídica, né? Então eu aprendi na marra muito e fui me encantando, me apaixonando e cá estou eu aí com quase 10 anos de profissão. E sabemos que a prática jurídica, o dia a dia é bem diferente, né, dos filmes, do que a gente vê, aquela coisa bonita, né, no seriado Suits. Sim, muito glamour, né? Nada disso. Nada disso, gente, não se iludam, hein? Tá, então, falando de dificuldades, quais são as dificuldades enfrentadas, assim, no dia a dia? Então, falando especificamente da área trabalhista, né, nós temos muitas dificuldades com a alteração legislativa, que recentemente, desde 2017, a gente teve a reforma trabalhista, muito conhecida por todos. A legislação mudou muito nesse meio tempo, os entendimentos sobre a própria legislação mudaram, então foram reconhecidas inconstitucionalidades, ilegalidades, a lei mudou, depois mudou de novo. Então, dentro dessa seara, a principal dificuldade é a insegurança jurídica, porque hoje você vai fazer um parecer para uma empresa ou para alguém que te procura um empregado e você pode apontar diversos entendimentos diferentes, porque tem uma câmara que tende para um lado, outra que tende para o outro. Às vezes, no mesmo caso, tu atende duas pessoas que trabalharam numa empresa X, vem e um cai na mão do juiz A, outro cai na mão do juiz B e vem decisões conflitantes. E é difícil para o jurisdicionado entender isso. Então, eu diria que a insegurança jurídica é, assim, a maior dificuldade. E a nossa área, né, a atuação do advogado não tem só dificuldade, né? Agora vamos falar dos bons momentos, das alegrias. Então, eu já fico feliz quando o cliente aparece pra mim. Isso é bom. Eu sempre me sinto muito honrada, assim, quando alguém me escolhe pra representar aquela pessoa.
Mas mais feliz e honrada do que ser escolhida para patrocinar uma causa é para dar um resultado positivo, né? E não necessariamente trazer uma condenação com valores voluptuosos ou, né, alguma coisa nesse sentido, mas realmente trazer um alento, uma paz para aquela pessoa. Eu me lembro de um caso muito emblemático, assim, que eu peguei logo nos primeiros anos de advocacia, que era um cliente que sofreu um preconceito muito grande dentro da empresa, e foi um atendimento bem difícil, ele chorou, ele estava muito nervoso. Eu fiz o processo, fomos para audiência, e conversando com ele sobre acordo e tudo mais, e daí ele fala assim: doutora, eu só quero que eles reconheçam que eles erraram e peçam perdão para mim. Eu falei: não, fulano, a gente também tem que ter a compensação financeira, a parte da indenização e tudo mais. O que a doutora me diz? E daí eu falei: pode chegar a tanto ou a tanto. Que era um caso realmente de uma ofensa muito grave. Ele falou: não, isso aqui tá bom pra mim, e o pedido de desculpas. Se eles reconhecerem que erraram, se, né, o representante da empresa que estava lá pedisse desculpas, ele aceitaria o valor. E nós fizemos audiência, e ele fez um pedido de desculpas formais, e ele recebeu a indenização, e aquela pessoa saiu com tanta paz daquela audiência, que eu entendi qual é o meu propósito mesmo, é trazer isso para as pessoas através do meu trabalho, sendo um instrumento, né, para ele alcançar aquele momento que isso aí, ele errou, reconheceu, e agora eu vou seguir a minha vida. E ele saiu satisfeito, né, com a prestação. Eu sempre digo, né, que a gente trabalha muito com a questão social também, né? Não só o previdenciário, o direito do trabalho também tem muito essa questão social, humanizado, né? E eu vejo que a tua advocacia é muito humanizada, porque a gente acaba acompanhando, né, pelas redes sociais, pelos trabalhos que a gente faz junto ao B. Outra pergunta: quais são os questionamentos, as perguntas mais frequentes, principalmente do empregado, para a doutora? Já aconteceu muito daquele: doutora, causa ganha, né? Causa ganha eu escuto todo dia. Falo: não tem causa ganha. Primeiro, pela insegurança jurídica que eu falei há pouco. Segundo, porque a nossa profissão é de meio e não de fim. Eu nunca posso dizer para um cliente que é causa ganha. Eu sempre falo: vou dar o meu melhor para você, né? Fazer o meu melhor. E existe posicionamento favorável para essa tese. Mas falando em perguntas mais recorrentes, assim, que eu escuto praticamente todos os dias, questão de verbas rescisórias. O pessoal tem muita insegurança se é pago certo ou não. E isso vem de uma cultura, infelizmente, de pagamento errado durante o curso do contrato de trabalho. Então, a pessoa já não recebeu certo durante o contrato de trabalho. Na hora da rescisão, ela vai achar que recebeu errado mesmo, né? Segundo, porque às vezes a base de cálculo que a empresa faz para fazer o cômputo ali das verbas é errada. E às vezes já faz na sacanagem. Não usa o valor salarial certo. Então, vem essas diferenças que às vezes são pequenas, às vezes são grandes. Mas questão de verbas, questão de insalubridade, muito trabalho insalubre, que as pessoas não recebem nada de EPI, né? E elas sentem que isso prejudica a vida delas, a saúde, então querem entender um pouquinho mais o que dá para fazer. Acidente, né? O que a empresa tem que emitir CAT porque caiu isso no meu pé, ou porque eu me cortei com a faca. Então, esses questionamentos vêm bastante. E aqui onde a gente mora, na Grande Florianópolis, existe uma cultura de não assinatura de carteira de trabalho. Muito forte. Principalmente temporada, né? Então, a empresa tem dentro da legislação possibilidade de fazer contratos para esse período, mas não faz. A empresa vai na ilegalidade e depois recebe uma demanda e tipo, fui ajudar o cara e agora me processou. Fiz errado. É muito comum a gente ouvir isso: acabei ajudando e deu no que deu. Não tem essa. Empregado e empregador, empresa e empregado, é uma relação contratual. Você vende a sua força de trabalho para a empresa lucra com o teu trabalho. Não existe amizade, pode existir, mas quando a gente fala de uma relação laboral, o principal é isso: a pessoa vende o tempo dela, ela vende a força dela e ganha o dinheiro ali e vai embora para casa dela. E tem que ser isso, que infelizmente não acontece na maioria das vezes, né? Então a pessoa acaba levando muito pro pessoal e não faz o básico, que é assinar carteira, pagar certinho, paga o piso, registra, paga as guias ali, o FGTS, o INSS, faz a tua parte como empresa e o empregado faz a parte dele como empregado. Vai evitar uma dor de cabeça futura. Vai.
Muito. Tá, então aproveitando esse gancho aí, qual o conselho para o empregado? Conselho para o empregado é: se tem dúvida, questiona a empresa. Eu sempre falo, às vezes, nos meus posts, assim, não se deixe enganar. Não vai... Se você questionou a empresa, teve a mesma resposta, procura um profissional. Tira a dúvida, né? Conversa. Muitas vezes o RH passa informação equivocada por desconhecimento ou por alguma orientação que recebeu. Então, vai atrás, se informa, estuda o que tiver dentro do teu alcance e encontra alguém de confiança ou alguma fonte de informação de confiança para tirar as tuas dúvidas. Gabriela, posso dizer que também tem muito receio, para não dizer medo, do empregado chegar, por exemplo, no setor, no departamento pessoal, no RH, e questionar. Tem muito medo também, né? Tem muito medo de represália, né? Isso é mal interpretado, de repente? Hoje em dia o pessoal faz uma coisa que às vezes eu não julgo tão correta, mas é muito pelo WhatsApp, né? Então, às vezes joga a perguntinha lá pelo WhatsApp e consegue levar de uma forma mais tranquila. Porque ir até o departamento pessoal, pedir uma informação formal, olha o peso que isso dá, né? Isso. E a pessoa tem medo de represália ou de uma advertência. Vai achar que eu quero processar a empresa porque eu perguntei se as minhas férias foram pagas certas, né? Que férias, nossa, férias tem um monte de erro de pagamento de férias. Então, não tenha medo disso, né? Eu digo que a informação empodera o profissional. Então, na medida que você questiona com educadeza, com polidez, dentro realmente do que... Não precisa criar briga em RH. A pessoa que tá lá também é um empregado. A pessoa que tá lá, ela também é um colaborador da empresa. Então, assim, não briga com quem tá no RH. Não vai resolver nada. Não bate boca, registra o que puder registrar, documenta isso e depois procura um profissional. Eu costumo dizer que na minha área, né, na área previdenciária, eu até brinco, né, o óbvio também precisa ser dito, né, porque às vezes passa assim despercebido alguns detalhes, algumas coisas que a gente às vezes não dá, né, relevância, não dá importância, mas que às vezes pode fazer diferença, por exemplo, de um trabalhador que tem uma dúvida a respeito de algum benefício, de algum direito. Tá, você já deu um conselho para o empregado, agora um conselho para o empregador. O conselho para a empresa é sempre o mesmo que eu falo. Faz o básico bem feito. Faz o básico bem feito, não vai se incomodar. Assina a carteira, paga o piso salarial, controla ali a jornada da pessoa e é isso. Não financia moto do empregado no teu nome, carro do empregado no teu nome. Não vai, assim, não tô dizendo que não tem que ter amizade, não tô dizendo que não tem que ter parceria. Mas separar as coisas. Mas separar as coisas, exatamente. O profissional do pessoal. Então faz o básico bem feito, paga as tuas guias ali que tem que pagar todo mês, não fica enrolando. O FGTS é uma coisa que vai gerar incomodação. O empregado acompanha. Ele vai acompanhar todo mês, já não caiu, ele vai atrás para saber o que está acontecendo. Eu já vi processo se desenrolar porque era recorrente o não pagamento da FGTS, a pessoa ficou preocupada, que achou que o salário poderia estar comprometido e acabou até ingressando na justiça. Então assim, faz o básico bem feito, respeita o teu colaborador, paga o que tem que pagar, lembra que ele está vendendo o tempo, a mão de obra dele, a força de trabalho dele para ti. Agora a pergunta que não quer calar. Você já atuou em alguma outra área? Já sentiu assim, uma emoção por uma outra área? Já, mas eu já atuei em outras áreas, né? Inclusive, às vezes, faço também a parte de sucessão, a parte de inventário, que é uma outra área que eu gosto, que casa um pouco com aquela parte lá que já vem do meu pai, da minha família, que tá um pouquinho ligada à área contábil, que tem a questão dos impostos, da tributação e tudo mais. Eu gosto disso. Mas não é a menina dos olhos assim pra mim, né? O que me encanta realmente é o direito de trabalho. E dentro do direito de trabalho a gente tem muita coisa para explorar, né? A gente tem a parte ali dos contratos, a parte da própria relação do RH, da relação com o colaborador, a parte da segurança do trabalho, que é outra parte também que é muito cara para mim, que eu estudo a fundo também. Estou terminando uma outra graduação só sobre segurança do trabalho, que é uma coisa, um nicho dentro
né, do universo. Gente, ela é muito estudiosa, tá? Eu sou testemunha. Então eu sou muito apaixonada pela minha profissão, assim, é uma coisa muito louca. Mas sempre me atualizando, sempre estudando. O que aparecer, eu penso. Mas se não for direito trabalhista, eu vejo uma pessoa muito competente, a doutora Maria Lúcia é muito competente, né? Eu sempre indico ela para a parte previdenciária. Algum outro colega de outra área, eu também indico. Então, a gente vai atendendo o cliente sempre da melhor maneira. Inclusive, somos parceiras, né? Sim. O que tem de aparece trabalhista pra mim, já passa o contato da doutora Gabriela. Porque eu sei que tu ama muito o que tu faz também e se dedica muito. Então, é bom a gente encontrar pessoas no nosso entorno que sejam apaixonadas por aquilo e que possam assessorar o cliente. Como eu disse há pouco, uma das coisas que movimenta é trazer uma jurisdição satisfatória para o cliente. Então, como não poder dizer com orgulho, olha, a doutora Maria Lúcia te atende da melhor maneira possível, ela gosta muito disso, ela faz muito bem a parte previdenciária. E o boca a boca ainda é o melhor marketing, né? A pessoa feliz, satisfeita, não tem como não, né? Aquela me ajudou. Isso. Tem muito, Gabriela, de fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu digo que o trabalhista e o previdenciário são muito interligados, né? E a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas, porque você lida com o ganha-pão da pessoa, né? E a área previdenciária é com a aposentadoria, com descanso, até nos momentos tristes, né? Como o evento morte, o evento incapacidade, que é a doença, né? Sim. Então eu penso que tu faz com maestria essa tua parte, né? Eu acompanho teu trabalho e já falei muito, agora eu vou deixar contigo. Quero que tu deixe uma mensagem final, fique muito bem à vontade, a palavra está contigo. E também eu, Jader, a gente gostaria de te agradecer a tua participação, tá? Que prontamente você aceitou o nosso convite e dizer que o nosso estúdio está à tua disposição. E agora é contigo, tua mensagem final. Já deixa tuas redes sociais, os teus contatos. Ela faz muito conteúdo legal nas redes sociais, né? É constante o trabalho dela e é bem legal isso, porque traz muita informação pra gente. Às vezes eu até compartilho os teus posts porque estão ligados com a minha área. Tem correlação, Fique à né? vontade, tá? Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do direito de trabalho, né? Que é a minha bandeira. Muito feliz por participar desse projeto. Eu desejo muito sucesso para vocês. Vocês são muito competentes, vocês têm uma ideia muito bacana para trazer aqui para nossa região. Muitos profissionais certamente vão aproveitar ainda para trazer sua mensagem através do podcast Conta Pra Gente. E dizer que eu estou à disposição sempre, né? Passar as minhas redes sociais para vocês, que é @teodosio.advocacia. É Gabriela Teodosio, meu nome, é bem facinho de me achar. Gabriela Teodosio, advogada, vai me achar. Né? E uma mensagem que... Eu adoro mensagens, assim, né? E uma coisa que eu realmente sempre me baseio é aquilo, né? Faça com amor o que você faz. Quem ama o que faz não trabalha dias sequer na vida. Não concordo 100% com essa frase, que eu acho que a gente trabalha muito mesmo assim. Só que é leve, é gostoso, é feliz. Então, seja feliz no que você faz, traga paz para o seu trabalho. Entenda que você faz parte de uma sociedade, uma estrutura, e aquilo sempre reverbera no outro. Então, trazer essa vontade de estar onde você está, de fazer o que você faz. E se não está feliz, procura outro lugar, né? Porque se você não está feliz, você não se encontrou ainda. Eu acredito muito nisso. Então, quando você encontrar o seu propósito, seja no trabalho, seja na família, vai dar tudo certo. E é isso, agradeço mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada.